Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mas dessa vez um vídeo diferente. Esse vídeo aqui está sendo sem edição nenhuma, porque na verdade é um tema que surgiu agora à tarde, nesse domingo. Eu tinha outro vídeo planejado, mas eu estou vendo aqui na internet muita discussão sobre um encontro que houve num dos canais de podcast sobre criacionismo e evolução. Talvez você tenha assistido um debate que durou mais de 9 horas. Eu assisti todo aquele debate e a partir disso eu queria falar algumas coisas com vocês relacionado a essa temática, não a partir da ciência propriamente dito, tem gente muito melhor do que eu para falar sobre isso a partir da ciência, mas falar a partir do próprio texto bíblico. Então, o tema aqui desse breve vídeo, aliás, é um vídeo também experimental, então, se você achar interessante esse tipo de vídeo, mais rápido, sem edição, me avisa que a gente faz mais desse tipo, tá bom? E aí fica aqui à disposição de vocês para a sua crítica. Mas o tema é, então, criacionismo e evolução. Bom, esse tema não é novo. A história da igreja, a gente enxerga essa discussão muito presente em muitos momentos. A relação entre fé e ciência, quando a ciência surge no século XVI, é uma relação, por vezes, tensa, porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar em consideração que toda a cosmovisão humana e toda a perspectiva do pensamento, do conhecimento, estava nas mãos da própria religião cristã, no caso da igreja, durante a Idade Média. E aí, quando surge a ciência, ela caminha pelos próprios passos, ela caminha de forma independente. E isso vai gerando os conflitos, porque são duas formas de chegar ao mundo. Talvez o mais interessante conflito aqui entre ciência e fé seja a discussão vinculada a Galileu. Antes de Galileu, na verdade, Giordano Bruno já havia sido condenado à morte na fogueira da Inquisição, porque ele ousou questionar os textos bíblicos e afirmar que o universo era vasto, era infinito, e que a Terra não estava no centro do sistema solar. Galileu também fez a mesma coisa. Galileu só não foi morto pela igreja porque ele tinha amigos poderosos e acabou se safando disso. Então essa questão acompanha a gente durante muito tempo. E aí a gente esbarra aqui nesses debates que, antes de tudo, eu preciso dizer, para mim o debate não funciona. Porque o debate não dá para convencer. Num debate como esse, acaba vencendo, entre aspas, quem tem a melhor oratória, quem fala, quem se expressa melhor. E nem sempre quem se expressa melhor está, na verdade, com a razão. Aliás, muitos assuntos desse debate eram assuntos que precisavam de horas para a reflexão, para a apresentação de temáticas científicas que pudessem, então, dar base para a discussão. E isso não consegue ser feito num debate. Então, nesse assunto, eu queria aqui falar duas questões e apresentar 2 livros como indicação. A primeira questão é essa relacionada à relação entre fé e ciência. A gente não precisa, na verdade, caminhar em linhas opostas de oposição. Mesmo porque as duas perspectivas, quando encontradas nas suas próprias áreas, ou seja, quando de fato elas estão onde devem estar, elas não competem entre si. São leituras do mundo diferentes, distintas. Então, a ciência, por exemplo, não tem a menor pretensão de provar ou não provar a existência de Deus. Quando ela tenta fazer isso, ela deixa de ser ciência. A religião, por sua vez, não tem a menor condição de apresentar propostas supostamente científicas, porque não é a sua área, não é a sua expertise. Então, cada perspectiva de cada conhecimento humano precisa se manter no seu próprio espaço. É preciso lutar contra, por um lado, um cientificismo racionalista, que entende a razão como o único critério de leitura de tudo. Evidentemente, o ser humano é mais do que apenas a razão, o ser humano também é afetividade, também é corpo, também é questão de espiritualidade, então tem toda uma dimensão vinculada aí. Mas, por outro lado, a gente também não pode esbarrar num fundamentalismo religioso, que literaliza textos bíblicos e acaba levando que a religião faça afirmações científicas, quando, na verdade, ela não pode fazer isso. Então, dito isso, a primeira questão foi essa. A segunda questão que eu queria mencionar sobre os relatos da criação em Gênesis é a seguinte. Nós temos ali 2 relatos de criação, relato de Gênesis 1, de 1 até o finalzinho do capítulo 1, início do capítulo 2, e o segundo relato, do capítulo 2 até o final do capítulo 2. Capítulo 2, os primeiros versículos, até o final do capítulo. Então são 2 relatos distintos. Esses relatos foram escritos em momentos diferentes da história. Se você coloca lado a lado, você não consegue fazer uma equiparação. Não tem como colocar ali o dia primeiro com o que aconteceu no outro dia, as formas de criar são diferentes. No momento, num relato, Deus cria falando, no outro relato, Deus cria como se fosse um oleiro mesmo no barro. Num relato, o ser humano é criado juntos, homem e mulher, no mesmo dia.
No outro relato, você tem primeiro o homem sendo criado, aí você tem os outros animais sendo criados, e depois apenas a mulher é criada. Então, esses relatos, eles não são o mesmo. E a segunda questão importante sobre isso, eles não são literais. Nós estamos diante de uma poesia hebraica. Então, nós estamos diante de um texto simbólico, metafórico. Mesmo porque, se a gente quer levar a sério, então, a perspectiva desses textos de criação como se fossem textos literalizados, históricos, ora, há textos anteriores ao Gênesis, de outras tradições culturais que falam da criação. Então, por que esses estariam errados e somente o de Gênesis estaria certo? Compreende, então, que a gente está aqui diante de textos que não podem ser literalizados. Eles possuem um gênero literário específico. É preciso respeitar esse gênero literário. E qual é o gênero literário aqui? Mito. Esses textos são mitos. Mitos de criação. Mito, no linguajar contemporâneo, acaba sendo associado a uma mentira. Mas não é isso. Mito é uma forma de expressar algo, uma forma atemporal, uma forma de dizer alguma coisa. E aí a perspectiva é a seguinte: o mito lida com a linguagem simbólica. O símbolo representa algo para além dele mesmo. O texto bíblico ali na criação, ele não quer falar como se deu a criação, como se fosse uma jornada histórica ou arqueológica dos processos que deram origem à vida. Não é isso. Não é um texto de ciência ali. Ali é um texto religioso. E então, enquanto metáfora, o texto quer dizer outras questões, vinculadas muito mais ao Deus que se revela, ao Deus que é amoroso ao cuidar da própria existência humana, e é toda essa lógica. Então, dessa perspectiva, né, sendo assim, e pensando sobre essa temática, não vamos literalizar Gênesis. Nós não estamos diante de um texto histórico, factual. Não é uma notícia de jornal, Gênesis. É um texto simbólico. E aí a outra parte desse vídeo seria indicação de textos, né, sobre esse assunto de livros. E eu trouxe aqui 2 livros para indicar para vocês. Um é uma coletânea, na verdade, de textos, organizado pelo Alfonso Garcia Rubio, pelo João Portela Amado, professores da PUC do Rio, que é Fé Cristã e Pensamento Evolucionista. São textos muito bons, textos bem instigantes e textos que nos ajudam a pensar. Sobretudo, eu indicaria aqui desse texto, desse livro todo, sobretudo o primeiro capítulo, que é a teologia da criação desafiada pela visão evolucionista da vida do cosmos, que é do Garcia Rubio. Esse texto é maravilhoso e ajuda a gente a entender muita coisa sobre isso. O segundo livro que eu queria indicar aqui para vocês é esse aqui, que para mim é um dos melhores. Cristianismo e Ciência, para uma Teologia da Natureza, de John F. Holt. Esse livro aqui é muito bom, porque ele está abordando aqui a lógica do texto bíblico, da teologia, mas também a perspectiva da ciência. Então ele faz uma análise muito bem feita dessas dimensões todas. Então, recomendo aqui esse livro, fica aqui a indicação. E sobre esse assunto, antes de falar qualquer coisa, por favor, vamos estudar sobre o assunto. Quando a gente fala de desenvolvimento da vida, de própria criação, da origem da vida, a gente está falando de uma perspectiva que a ciência estuda. Então, se a gente quer falar algo coerente, vamos ouvir o que a ciência tem a dizer. Vamos, por exemplo, eu faço aqui indicação com muita clareza, com muita convicção, do canal do Pirula, por exemplo, que esteve no debate. Esse canal é sensacional, extremamente didático para você aprender sobre evolução. Um outro canal que, infelizmente, não está sendo ainda continuado, o autor parou de fazer vídeos, é o Primata Falante. Eu vou colocar depois os links aqui na descrição desse vídeo, e eu quero que você assista, porque eu acho que vale a pena. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Como eu falei, um vídeo sem maiores edições, talvez aqui um corte aqui e ali. Eu queria aqui também que você desse a sua opinião sobre esse tipo de vídeo. Foi bem mais rápido de gravar, evidentemente, então eu posso produzir mais vídeos assim. E também deem, por favor, temáticas que vocês queiram que a gente converse diretamente sobre esse assunto. Tá? A ideia aqui é ser direto ao ponto mesmo. Então, uma parte desse canal, que no lugar de fazer análise sobre história em quadrinhos, sobre filmes, etc., vai apenas pegar o assunto e vamos conversar a respeito desse assunto. Se você achar interessante essa proposta, me avise nos comentários e a gente vai criar mais vídeos assim. Tá bom? Mas, pessoal, obrigado pela presença, um abraço e até o próximo vídeo.